professora Luciana Campos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medcast CRM Amapá, uma iniciativa da Comissão de Educação Médica, e ao meu lado está também conselheira a doutora Ayânia Marçal. E hoje o bate-papo é especial. Novembro é um mês de conscientização sobre a saúde do homem e o nosso episódio traz informações valiosas sobre prevenção, autocuidado e quebra de tabus. Para essa conversa, recebemos dois convidados especiais, o urologista Dr. Tiago Teixeira e Dr. Fernando Lustosa, que vão nos ajudar a entender a importância do diagnóstico precoce, os cuidados com o corpo e a mente e os desafios que ainda afastam muitos homens do consultório médico. Dr. Tiago Afonso Teixeira é médico urologista com área de atuação em andrologia. Doutor em urologia pela Universidade de São Paulo, mestre em ciências da saúde com epidemiologia e saúde pública pela Unifap, professor de urologia do curso de medicina da Unifap, pesquisador do grupo de estudo de saúde masculina do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, chefe do setor de ensino, de gerência de ensino e pesquisa do HU, Unifap, e coordenador do curso de medicina da Faculdade Integrada do Amapá. Dr. Fernando Lustosa é formado pela Universidade de Brasília, UNB, fez residência em cirurgia geral no Hospital de Santa Casa de São Paulo, urologia pelo Hospital Ipiranga, em São Paulo, e é médico assistente do Hospital Universitário em Macapá. Sejam muito bem-vindos. Perfeito. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer enorme, agradeço à comissão por ter nos dado essa oportunidade. Uma satisfação tê-los aqui. E vamos começar aí falando sobre o significado do Novembro Azul. Doutor Fernando, o que significa essa campanha do Novembro Azul? Então vamos lá. Eu acho que a gente deve ilustrar aqui como surgiu, o Novembro Azul. O Novembro Azul surgiu lá na Austrália, um grupo de jovens resolveram fazer uma campanha para conscientizar a população sobre o câncer de próstata em 2003 e resolveram deixar o bigode crescer. Então, daí que veio toda essa moda, do bigode, Novembro Azul. Em 2008 foi aqui no nosso país, e em 2011 até a própria Sociedade Brasileira de Urologia já havia também feito essa adesão. A ideia é simples, é conscientizar, é quebrar tabu, é mostrar que a doença é diagnosticada precocemente, ou seja, quando a gente previne, vai lá, faz o diagnóstico precoce, nós temos resultados muito melhores, um tratamento muito eficaz, trazendo aí uma menor sequela ao paciente, que muitas vezes leva o paciente também a se afastar do consultório, além do preconceito. Sim. Perfeito. A resistência masculina ainda é alta, em buscar o atendimento, assim, doutor Tiago? Sim. Então, só da gente começar a compreender, O Novembro Azul ele começou com esse foco, como o Fernando falou, em relação ao câncer de próstata, e depois ele foi evoluindo para essa ideia de que você tem que fazer com que promova o cuidado integral à saúde do homem, seja com o cuidado com a saúde mental, física, com o homem, uma avaliação de uma forma em geral. E para isso, você precisava ter alguns tabus que eram necessariamente a serem enfrentados para buscar esse tipo de coisa. O mais importante deles é essa criação que o homem tem de se sentir ou de evitar se sentir fragilizado perante a sociedade, o que faz com que ele evite de ir ao médico. E isso traz consequências danosas à saúde do homem. O homem hoje, no Brasil, ele vive em média 7 anos a menos que a mulher, que é muito mais responsável com a sua própria saúde. Então, acho que a oportunidade que a gente tem dentro do Novembro Azul e de toda essa possibilidade de educação coletiva pelos meios midiáticos com a saúde do homem é você transformá-lo como responsável pela sua própria saúde. Bem impactante, esse número, Luciana? Sim. A cada 7... Então, o homem vive 7 anos a menos. Lembrando que normalmente ele morre por causas que são evitáveis. Se forem diagnosticadas de forma precoce, entendeu? Então a ideia foi isso. Quando eles começaram na Austrália a trabalhar com o Novembro Azul, que lá eles chamavam de Movember, Era um trocadilho com mustache, que é o bigode, o novembro. E também o trocadilho de dizer assim, que você tem que se mover, Você tem que ir atrás da sua saúde. Sim. Então, essa que foi. Iniciou com a ideia do câncer de próstata, que foi o grande tabu, e passou hoje para a ideia de que o homem ele tem que se cuidar de uma forma em geral, da sua saúde de uma forma integral. Integral, E por isso essa importância da relação entre a saúde mental, física, não só a questão da próstata, mas também outras doenças, doenças cardiovasculares, apesar de que hoje a gente vai abordar realmente essa
parte urológica. Mas né? eu acho que o urologista acaba sendo o médico do homem. Com Né? certeza. É com o urologista que ele consegue conversar de peculiaridades da vida dele, de problemas que às vezes ele está enfrentando que ele não se sente à vontade de falar com outra pessoa. Até porque ele não vai no médico. É O verdade. único médico que ele ainda vai arrastado pela esposa é o urologista. E você falou bem, um grande aliado do urologista são as mulheres, né? A esposa, na verdade, né? A Pode ser companheira. a filha, pode ser a sogra. Eu faço questão de perguntar para o meu paciente quem marcou a consulta, né? E a maioria deles, 80%, sem sombra de dúvida, foi a esposa Alguma ou foi mulher a da filha família. que marcou essa consulta. Você vê o quanto que o homem ele é afastado, né, desse check-up urológico, desse check-up da saúde dele. E acho que é importante até ressaltar, Fernando, que mais importante do que isso começa desde que ele é muito novo, né? Sim. O homem, ele aprende cuidados com a saúde com a mãe. Então, Exatamente. a gente discute o nosso envelhecimento com a nossa mãe, a gente discute como é que são os cuidados, até cuidados como, por exemplo, lavar a genitália com a nossa mãe. A Sim. gente discute a parte sexual com a mãe. Então, Sim. sempre é presente a figura feminina. A Dentro da figura vida do feminina, homem. ela tem aquela imagem da cuidadora, ela é aquela presença que cuida. Ela trabalha, ela tem 300 funções também, ela é mãe, dona de casa, esposa, companheira, amiga, filha, mas ela acaba dando um jeito de cuidar de todo mundo. E o homem, eu acho que ele transfere muito essa responsabilidade para a mulher. Ele não sabe nem que médico que ele vai, não sei, minha mulher que marcou. Exato. Não é isso? Exato. Eu achei muito engraçado. Né? E eu acho que essa Não. ideia dos 7 anos a menos é porque a gente foi criada desde a menarca a ir ao ginecologista todo ano. O que faz o menino ir ao médico todo ano? Né? Eventualmente eu pego um paciente e falo assim, doutor, como é seu nome mesmo? Eu falei, meu amigo, você marcou a consulta, não sabe o nome do médico? Sim. Doutor, não foi eu que marquei a consulta. Desculpa. E assim, é interessante ver essa situação, porque o menino, ele acaba indo todo ano porque a mãe leva ele no pediatra. No pediatra. Mas chega na adolescência, ele entra num limbo. Ele entra num limbo. Ele entra no limbo. Quando começa a puberdade, se ele não tem um problema de puberdade de forma adequada, ele acaba não indo no médico. Não indo no médico. E aí ele vai ter o contato, talvez, quando ele vai fazer uma avaliação física e médica para um esporte, ou para a universidade, Sim. ou para entrar no serviço militar, e depois, talvez, o próximo contato dele seja com 40 anos de idade, né, se ele não tem nenhuma doença que chame a atenção. Então é importante até estar discutindo e vendo esse espaço de lembrar que, sim, o homem ele tem que ir desde muito cedo todo ano no médico, sim, quando ele chega na adolescência ele também tem que ter um acompanhamento e também com o urologista. Vale lembrar também que, assim, a gente fala, vocês vão perguntar talvez na frente, qual é a idade para procurar o urologista, Sim. né? E a resposta é muito simples, não tem idade. O urologista ele cuida de recém-nascidos a um homem acima de 100 anos. E outra coisa que é bom deixar bem claro aqui, o urologista também cuida de mulheres, tá? Sim. Então, Perfeito. é muito importante porque a gente, às vezes, tem médicos que têm dúvida para quem encaminhar aquele paciente. Por exemplo, nós temos a uroginecologia. Sim. E a uroginecologia trata também das mazelas, das doenças do órgão genital feminino. O prolapso genital, a queda da bexiga, a queda do útero, a queda A incontinência do reto, urinária, que hoje em dia é um tema muito incontinência urinária. presente, né? E a infecção urinária, que é muito prevalente na população, a urologia tende a ser a referência nesses tipos de doenças, né? Então, é um campo que se mistura com a ginecologia, mas nós também somos médicos das mulheres. E é muito importante lembrar que as mulheres também têm o aparelho urinário, né, Thiago? Exato. Né? E, eventualmente, a gente está tratando um câncer no rim da mulher avançado, porque ela não faz check-up. Então, aqui eu faço agora a defesa dos homens, porque não é só os homens que também procuram. E hoje, com a mulher procurando cada vez mais, né, melhorar o seu currículo, trabalhando em altos cargos, se cuida menos. Se cuida menos. E essa estatística que o Thiago deu nisso, talvez se inverta ou se iguala, né, lá no futuro, porque a mulher também agora está ficando cada vez mais cuidando menos da saúde. Sim. E com o estresse da rotina do dia a dia, que até alguns anos atrás era particular da vida masculina. O homem foi criado para ser o provedor e hoje nós somos provedoras. Nós estamos em todas as áreas, em todos os locais, com bônus e com ônus dessa ocupação, né? Exatamente. Claro.
E, assim, e aí, como que o homem que está ouvindo a gente, porque esse programa ali é para colegas, como está no YouTube, aberto à comunidade, não só a classe médica vai ouvir, mas o homem está assistindo o programa e ele tem que pensar assim, por que eu tenho que procurar? Que exames que eu tenho que fazer? Qual a importância de eu ir no urologista? Então, que exames ele tem que fazer para ir o que ele tem que se preocupar para ir no uro? Então, mais importante do qual exame ele tem que fazer, ele tem que compreender em qual idade dele, quais são os porquês que ele deve procurar o urologista. Então vamos pensar nas crianças recém-nascidas e crianças muito jovens. Então é muito importante ir no urologista se, por exemplo, o testículo, que é a gônada, aquele que produz os espermatozoides ali no futuro e a testosterona no futuro quando estiver na puberdade, não estiver dentro do saco testicular, né, do escroto. Não teve a descida. Exato. Se ele tiver alguma alteração, por exemplo, do aspecto do pênis ou do escroto, ou se, por exemplo, ele tem infecções urinárias de repetição, são fatores que levam você a buscar, nessa faixa etária, pré-natal, pós-natal, ou consulta com o urologista. Geralmente o pediatra encaminha. Né? Exato. A criança tem um pediatra e o pediatra vai encaminhar, referenciar o urologista. Exato. Né? Quando ele chega pré-puberdade, é muito importante ir ao urologista, aqueles garotos que não têm sinais de que vão entrar na puberdade. Sim. Então, aqueles garotos que têm um pênis muito pequeno para a idade, que não se desenvolveu, que não teve crescimento do escroto de forma adequada, que não está desenvolvendo alteração da voz, não está tendo pinificação, ou seja, distribuição dos sinais sexuais secundários, né? Exato. Lembrando que pós-puberdade, por que é importante no urologista? Então, existe o câncer de testículo, que ele é mais comum entre os 15 anos e os 35 anos. É uma tumoração maligna que a gente muitas vezes não leva em consideração. Lembrando que adolescentes dificilmente palpam os testículos, né? E é muito grave, né? O câncer de testículo, cura, né? Exato. E tem cura. Se você faz eu perdi um colega de turma de faculdade. Exatamente. Então, aí vem, Thiago, aquela questão que você falou, né? Quem que ensinou essa criança, que agora é adolescente ou jovem, a palpar o testículo? Os homens não sabem palpar o testículo. Sim. Eles não sabem o que é normal. É incrível quando eu recebo uma criança no meu consultório e o pai não sabe se o pênis dele está normal ou não. Eu falei, mas não é possível. E a mãe com a dúvida da mesma forma. Por que isso acontece? Porque realmente é cultural. É um tabu, né? O adolescente não deixa mais a mãe olhar. Filho, o adolescente se vira de costas. Vamos dar uma olhada aqui. Nas escolas não ensinam com esse intuito, né? Sim, vamos aprender o que é normal na anatomia, porque se aparecer alguma coisa errada, você tem que procurar, né? Você tem que avisar a sua mãe. Né? Então, é muito importante saber o que é o normal, né? Entre o que a gente considera anatomicamente, né? Para poder você fazer as comparações. Né? Não é só quando estiver infectado, ou só quando estiver doendo, quando estiver inflamado, que a gente chama de uma frequência muito grande no nosso consultório, é ter a balanopostite, né? Que é a infecção do prepúcio, aquela pelezinha lá, que algumas crianças nascem estranguladas, que é a fimose. Né? Então, será que vai esperar o paciente ter infecções, infecção urinária, infecção na pele, para poder tratar? Poxa, vale a pena você entender um pouquinho disso. E aqui, esse tipo de trabalho, né, o Medcast, é exatamente para trazer aí a população que está assistindo, que tem interesse nisso, a aprender que quando você tiver seu filho, você saber examinar e tudo mais. Então, aproveitando, né, o testículo, muitos pacientes, quando vão palpar o testículo, eles palpam e acham que tem um nódulo do lado, né? E esse nódulo, na verdade, é uma glândulazinha chamada epidídimo, né? Então, é uma tripinha que fica ali na lateral do testículo. E quando o paciente vai palpar, ele se assusta, doutor, tem alguma coisa aqui. Diferente. E às vezes ele sente mesmo um carocinho, que ele fala, doutor, tem um tumor aqui, eu senti, você vai ver, é um cisto, que é uma doença benigna muito prevalente no homem. E quando ele chega no consultório, que a gente fala, não, isso é um cisto, pode ficar tranquilo, aquele desaba, aquela, né, alegria, né? Alívio, Poxa, não né? é nada de câncer, não. E você ensina para ele como é que faz um exame. Nossa, e falando, e eu acho que o Medcast acaba sendo uma das estratégias para quebrar um pouco esse tabu, né, na sociedade. Mas a gente vê muitas brincadeiras entre homens, né? Que eu acho que é uma brincadeira leve, é normal, é saudável, ok? Mas isso
solidifica ainda cada vez mais os tabus do homem procurar o urologista. Né? Ele precisa entender que ele não vai para o urologista apenas para fazer toque retal ou se expor na intimidade. Ele vai para uma conversa, para um exame médico. Né? E assim, como que a gente ajuda para quebrar esse tabu com eles? Então, Luciana, a primeira coisa que tem que ficar na cabeça do cara é que cuidar da saúde não é um sinal de fragilidade. Pelo contrário, né? É um sinal de inteligência e de responsabilidade. Então, quando você antevê o processo, quando você vai prevenir o processo, você previne problemas. Sejam problemas sociais, sejam problemas mentais, sejam problemas em relação à parte de doença especificamente. Um outro problema que a gente também tem que pensar é que muitas vezes até o homem ele quer ir no urologista, mas ele não tem o acesso facilitado, entendeu? É muito difícil ele conseguir marcar a consulta. Nós somos apenas 4 mil urologistas no Brasil, 1/3 está localizado no sul e sudeste. Então isso dificulta muitas vezes. E aí ele acaba usando esse subterfúgio, essa desculpa para evitar de ir no médico. Então acho que a grande ideia é essa, é compreender que, assim como o ginecologista, ele é quem dá o apoio para a mulher, é quem ele faz esse acompanhamento desde que ela menstrua até o momento que ela vai ter filhos, é compreender que o urologista ele funciona da mesma maneira. Ele vai te cuidar, como eu te falei, em diferentes idades, ele vai tratar daquelos que são tabus para o homem, como infecções sexualmente transmissíveis nos adolescentes, por exemplo, né? Ou alguns problemas que são importantes para o homem mais de uma certa maioridade, antes dos cânceres, se ele é fértil ou infértil, se ele tem essas infecções, depois dos 40 anos, a parte de tumorações, né? Eu acho que a ideia mesmo é trabalhar com isso, trabalhar com a ideia de que o homem ele não foi criado para suportar dor, ele não foi criado para esconder os problemas, entendeu? Pelo contrário, ele tem até um limiar de dor muito menor do que a mulher, entendeu? Isso é fato. E é importante ele ter esse aliado, né? Lembrar que cuidar da saúde, ele é um investimento. Então, investimento na saúde dele, que vai dar para ele mais anos, para ele passar com a família, para ele trabalhar melhor, para ele ter uma vida bem melhor. Sim. Só retomar, o doutor Tiago estava construindo o raciocínio lá de cada faixa etária, né? Isso. Aí estava na adolescência. Então, vamos lá, só lembrando. Então, na adolescência eu tenho esse quadro, na puberdade ele tem uma chance maior de câncer de testículo. Na adolescência também tem, muitas vezes, a iniciação sexual desse paciente, então ele entra em contato com possíveis infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, isso é importante. Quando ele vai casar... E que, às vezes, ele vai se informar sobre isso nas redes sociais de maneira extremamente equivocada, de fontes duvidosas e os amigos que sabem menos do que ele. Claro. Às vezes, ele não tem nem liberdade na própria casa dele de discutir isso. Eu não sei como é que é, muitas vezes, a criação ou como ele é repreendido. Então, o papel do médico urologista é importante nesse tipo de cuidado. A gente também tem o cuidado a partir de um adulto jovem com a fertilidade, né? Quando o homem ele demora a ter vontade de ser pai, mas ele acaba vendo isso em um determinado futuro. Então, algumas doenças, como o varicocele, que são as varizes no escroto, elas são importantes nesse processo. E por volta dos 40, 50 anos começa a ideia que motivou o Novembro Azul, que é o rastreamento do câncer de próstata. E nesse processo também outros cânceres são rastreados, né? Se você, por exemplo, é fumante, a gente sempre pensa no câncer de pulmão, mas o fumante também tem uma chance muito maior de fazer câncer de bexiga. Sim, verdade. Exato. A gente hoje em dia faz cada vez mais achados incidentais, sem querer, com exames de imagem, para encontrar massas no rim, que pode ser desde cistos simples até tumores malignos. E às vezes é uma dor que ele fala que tem uma dor na coluna e não era a coluna, né? E em todo esse processo também tem as próprias disfunções sexuais, né? Tem a disfunção erética, aquilo que antigamente a gente chamava de impotência sexual, ejaculação precoce, que muito embora não sejam doenças que matem o homem de forma direta, elas prejudicam muito a qualidade de vida do homem em geral, né? Os seus relacionamentos. Isso aí tudo fragiliza desse contexto, até afeta mentalmente também o homem. Então, é mais ou menos esse percurso que tem até chegar no homem mais idoso, que a gente vai ter em até 15% dos homens a queda progressiva do hormônio sexual, que a gente chama de testosterona, que muitas vezes pode estar acompanhado de alguns sintomas, como além dos sintomas sexuais, sintomas de humor, perda da massa óssea, que é ligado, que a gente chama de forma errônea de andropausa, mas ela pode acontecer e também tem que ser tratado mais ou menos em reflexo com aquilo que a gente trata da mulher da menopausa. Então, e era esse que era o próximo passo que eu ia perguntar para vocês, porque assim, a gente ouve pouquíssimo falar de andropausa. Acho que isso é um termo errôneo, mas é um termo que a gente só ouve
poucos médicos até falam sobre isso, mas a comunidade, a sociedade em geral, não fala sobre isso. Do homem ter uma queda da produção hormonal, do homem ter uma queda da libido, que a idade vai avançando e que isso deveria acontecer numa idade X e às vezes está acontecendo aqui embaixo. Né? Então, o homem, às vezes, tem vergonha de falar com os amigos sobre isso, porque eu fui criado para ser o procriador, eu fui criado para ser o macho alfa, então eu tenho vergonha de dizer que eu não estou me sentindo tão bem com a minha parceira. E aí, isso é um motivo super importante para ele procurar o atendimento do urologista. Só que não se fala sobre isso. Menopausa, que é muito mais conhecido. A menopausa é uma situação feminina que a gente está quebrando tabu agora. Nós, mulheres de idade acima de 50 anos, tínhamos muita vergonha de falar que estávamos na menopausa. E hoje a gente já está trabalhando sobre isso. Mas o homem nem se cogita a falar em queda de produção hormonal. Eu, de vez em quando, eu sou indagado a respeito disso, né? Mas, assim, na minha experiência como palestrante, né, que todo Novembro Azul a gente é convidado, e muitos convites, porque são muitos lugares para poucos urologistas no Amapá, né? E acontece que eu gosto de fazer uma pesquisa. E naquela multidão de 100 homens lá, eu pergunto aqui, vem cá, quem não procura urologista aqui por medo? Aí 5 levanta a mão. E preconceito? Quase todo mundo levanta a mão. É exatamente o que o Thiago falou, né? O homem, ele tem vergonha de falar, ele tem esse preconceito de abrir o jogo com a esposa, ele quer ser o machão, ele quer ser o durão, e nisso ele vai retardando. Assim, não é incomum a esposa puxar o homem, chegar lá, expor o homem ao médico e falar assim, doutor, não está funcionando, e nosso casamento está ruim, porque ele não tem mais ereção, e você pede para ela sair do consultório, conversa com ele, e realmente um homem tem uma deficiência hormonal ou tem qualquer outro problema que não abre o jogo nem na família, nem para o médico, porque ele não procura ajuda. E o Thiago aqui, que tem muito mais experiência nessa parte de androgênica, né, do tratamento do homem, sabe que tem tratamento. Sim. Tem tratamento, fica bom e traz a felicidade de novo para o casal, para o homem e para o casal. Qualidade de vida para eles. Atrás do especialista, Isso. que nós vamos estudar o caso, saber o que acontece, se é um problema central, se é problema primário na gônada, se é um problema profissional, se é psicológico se não é, né? se é medicamentoso, se é toxicológico ou não é. Sim. Então, tudo isso, o urologista, ele vai indagar, vai fazer anamnese durante a consulta. E aproveitar esse canal, essa oportunidade para divulgar e enfatizar o sigilo profissional, né? Sim. Com certeza. O sigilo médico, ele é um direito do É paciente. um pilar da medicina. É um pilar da medicina. E todo médico faz no seu juramento que vai guardar tudo que é falado dentro de consultório. E o Por isso médico que não vai julgar o paciente. Você falou, eu peço às vezes para a esposa dar licença, né? Isso Por mais que isso ela que você tenha falou, levado sim. o paciente, é importante que ele tenha ali no consultório aquele momento de sigilo entre ele e o profissional. Exatamente. Verdade. Né? Eu achei bem interessante isso, acho que é uma prática que deixa o paciente mais à vontade até, por mais que ele tenha sido levado por alguém, mas ter aquele momento só dele com o profissional médico, eu acho bem importante. Eu costumo brincar, Thiago, não sei se tu concorda comigo, mas eu falo que nessa parte da sexualidade, o homem ele é muito mais complexo do que a mulher. Né? Um homem ele não consegue fingir ter uma relação sexual. Sim. Se ele não está querendo, não vai ter. Sim. Não vai ter. Se ele tem algum problema de saúde, não vai ter. Porque é muito mais complexo, na minha opinião, essa fisiologia do homem ter uma relação sexual do que a mulher. E tudo isso leva um homem cada vez mais, quando ele está sofrendo dessa patologia, a se afastar. Né? E eu cheguei a ouvir no consultório, falei, doutor, eu deixei a minha esposa, dei carta branca para ela. Falei, ó, eu tô tranquilo, já vivi bastante, se você quiser ter relação com outras pessoas, pode ficar, eu não tenho problema com isso. Eu já sei que eu não consigo e que não posso. Chegaram a falar assim comigo no consultório. Eu falei, meu amigo... Muito triste. Né? Calma. Que tem depressivo, solução. coitado ele, né? Não. E viu, ó, não é falta de amor. Ele ama aquela mulher, Não, ele quer a companheira dele. Situação, mas ele não queria tinha uma solução
dada a ele. Sim. Por quê? Porque não procurava ajuda. E porque não tem divulgação, E não tem acesso à divulgação. informação, É isso não aí. se fala sobre isso. A pessoa pensa que só ir ao urologista para falar de câncer de próstata. E olha ali quantas opções, Olha aí. quantas coisas ele pode ser ajudado, né, gente? E assim, algumas coisas são importantes quando a gente vai discutir sobre disfunção erétil, né? Que é Sim. isso, que é a inabilidade, a falta ou a dificuldade que o homem tem de obter ou ter uma ereção do pênis satisfatória para ter uma relação. A gente sabe, Luciana, que isso já acontece por volta dos 40, 45 anos, o homem já tem uma queda dessa qualidade, não por motivos hormonais, mas pelos mesmos motivos que levam a doenças do coração. Então, o mesmo fator de risco que leva à doença coronariana Sim. também é um fator de risco que leva à dificuldade do homem ter ereção. Outra doença também, diabetes. A diabetes também é uma das principais causas de dificuldade de manter ereção. E como diabetes é uma doença tão silenciosa, Exato. quietinha lá, Exato. né? Então, a primeira coisa que a gente tem que conversar com todo mundo que está ouvindo é: se eu tenho dificuldade de manter ereção, eu tenho que ir no urologista, porque eu posso ter uma doença do coração subjacente e não estou vendo. Sim. Eu posso ter uma diabetes e não estou fazendo um diagnóstico específico. Perfeito. E eu também posso ter a queda hormonal, em decorrência do envelhecimento, que pode estar relacionada. E que tudo isso pode ser ajudado. Exato. Tem que ser relembrado que a qualidade de vida sexual ela é importantíssima para o casal. Ela é um Sim. pilar de qualidade de vida muito importante. E que o homem ele precisa compreender que ele também tem sim problemas nessa área, que ele tem que sim buscar apoio. Sim. E aí, aquilo que a doutora Ana falou é super importante. O sigilo é importante porque você só ganha confiança quando você consegue conversar com alguém da sua intimidade. E essa sua intimidade é assegurada, ela é guardada. E tem que lembrar que nós, profissionais médicos, nós somos sim profissionais que fazemos o juramento para poder assegurar isso. Os treinados para isso, Exato. habilitados para isso. Exato. E como o Fernando falou, é muito importante compreender que existe tratamento para isso. Sim. Se você tem uma alteração hormonal com os sintomas relacionados com a parte sexual, perda de massa muscular, e você tem pelo menos 2 exames de testosterona total coletados de forma adequada no nível abaixo, assim você consegue fazer a sua reposição. Mas muitas vezes você tem outros problemas, como a diabetes, que você tem que tratar em conjunto, você tem medicações orais, medicações injetáveis. Então, você assegurar ao homem que tem saída para aquilo, ele não só melhora a qualidade de vida dele, como também aumenta a chance dele cuidar dessas doenças que estão lá em paralelo. Sim, claro. Então, muitas vezes eu falo pro cara, você precisa emagrecer porque você vai melhorar e vai diminuir a chance de ter um infarto. Ele não consegue entender muito bem. Mas se eu disser para ele que se ele emagrecer vai melhorar a ereção dele e ele consegue ver isso na prática, ele emagrece. É isso, Fernando? Tudo é a meta, né? Colocou uma meta ali interessante. E uma meta que seja interessante, exatamente. Uma meta é mais importante que ele acha pro homem, importante, né? exatamente. Alguns homens terminam desistindo até disso, viu, Thiago? Acha que o casamento tá ruim mesmo e se acomoda, né? Não, doutor, já vivi até os 50 anos. Imagina, a vida começa aos 50. Ela já entrou na menopausa, ela também tem os seus problemas e tal. Então, vamos lá. Eu tô com um paciente, Thiago, que eu quero incentivá-lo a colocar uma prótese peniana, porque ele é diabético, daquele diabético mais de 20 anos, entrou numa disfunção sexual devido a uma disfunção erétil devido à diabetes, né? Tá começando a controlar a diabetes agora, de tanta gente puxar, eu encaminho para os endócrinos, eu falo assim, você precisa, mas eu só vou conseguir te ajudar se tu melhorar essa diabetes. Só que ele tem essa conversa, né? Não, doutor, a minha esposa também é doente, não sei o quê. Eu falei, meu amigo, mas a vida não para aos 50 anos. Você é jovem, você não pode desistir disso. Peraí, vamos começar aqui do zero. Você vai lá no endócrino, nós vamos agir. Depois você traz sua esposa aqui, nós vamos conversar com ela. Mas desistir você não vai, porque isso é fundamental para o casamento, pô. Não pode deixar de ter uma relação saudável, como o Thiago falou. E para a longevidade da pessoa. Exatamente. Né? Ele tem que se sentir vivo. O homem precisa muito perceber que isso vai ajudar a longevidade dele. Porque a mulher, hoje em dia, nós já estamos muito mais conscientes da nossa longevidade, da qualidade de vida. Mulher sempre tem uma tendência, né, a fazer um pouco mais de atividade física. O homem não. O homem quer trabalhar. E ele precisa entender isso. Quanto que a atividade física vai ajudar no todo. Inclusive na disfunção erétil dele, né? Isso, exato. A ideia é você mostrar para ele que quando ele tem uma saúde sexual saudável,
ele tem toda a saúde global dele completa. Exatamente. Porque ele vai cuidar, para ele ter uma saúde sexual, não basta só tomar o remédio ou colocar a prótese. Não. Ele tem que Sim. ter uma alimentação saudável, ele tem que fazer atividade física, ele tem que dormir bem, Sim. ele tem que ter algum tipo de lazer, ele tem que ter uma interação com a esposa, o que transforma a relação e melhora a parte mental dele. Então, acho que muitas vezes, Fernando, vale a pena mostrar para o paciente isso, né? Qual o Exato. ganho que ele tem. Exato. O ganho que ele tem é muito mais do que só ter uma ereção, entendeu? O ganho que ele Sim. tem é ele investir na saúde dele. É ele viver até mais tempo, não só porque ele investe na relação com a esposa, mas ele ter mais anos para poder curtir os filhos dele. Os filhos, os os netos que virão. dele. Exato. Eu acho que quando fala em neto, vai dar uma pelada e eles acabam. Agora, Eu eu não sei vocês, né? Mas os meus pacientes, eu acho que, sei lá, uns 40%, 50% deles, eu tenho muita dificuldade de fazer eles entenderem que ter uma boa alimentação, fazer uma atividade física regular, sobre orientação médica, isso é fundamental para tudo. A grande maioria dos meus pacientes que fazem check-up urológico ou que tem alguma queixa, você vai ver lá, 3% dos exames, seja ele laboratorial, de imagem, ou das queixas são urológicas. O resto é de outras áreas, é o colesterol que está alto, é a glicemia que está alterada, é o TGP, TGO, que tem gordura no fígado, e assim vai. Aí você fala assim, poxa, eu estou fazendo o papel de que especialidade aqui, né? No médico generalista. Porque o paciente, primeiro, ele precisa cuidar do geral, daquilo que é mais fácil, que seria uma boa alimentação e tudo, que, na verdade, se torna o mais difícil. Sim. Porque para o paciente deixar de comer açúcar, deixar de comer massa, deixar de tomar um refrigerante, deixar... Cervejinha direto. E começar a ter uma atividade física regular, isso é muito difícil. Sim. Então, a maioria dos nossos pacientes, dos meus pacientes, pelo menos, tem dificuldade nesse quesito. Aí, eu não consigo ajudar o paciente, muitas vezes, colocando, por exemplo, uma prótese. Porque o paciente com uma diabetes muito descompensada é contraindicação, que vai infectar. E aí, como é que eu ajudo esse meu paciente antes de ajudar a entender que ele não pode desenvolver uma síndrome metabólica? Sim. Né? Então, é difícil o nosso papel como médico, não só médico especialista, porque, às vezes, o contexto do paciente impede ele de aderir àquele tratamento. Sim, e ele acaba procurando, foi o que a gente falou lá atrás, que vocês acabam sendo o médico generalista do homem. Psicólogo. Ele vai conversar, psicólogo, sem Exato. dúvida. Psicólogo, eu acho que o urologista é tipo, ele é puro psicólogo, porque é com vocês que eles vão ter liberdade e segurança, como a doutora Ania falou, a intimidade de falar dos seus problemas mais íntimos. E ele aproveita e diz, nós mulheres temos a doutora fulana, que é a nossa médica. Ele tem o doutor fulano. O doutor fulano não é o clínico, não é o... Porque ele fala, eu tenho clínico, eu tenho cardio, eu tenho uro, eu tenho neuro, mas o uro é quem vai fazer tudo para ele. Né? E acaba exatamente isso que acontece. O Thiago tem essa percepção. Mas eu trabalho também com essa parte oncológica, e quando a gente detecta um paciente com câncer, por exemplo, que nós vamos começar a tratar, às vezes a gente opera o paciente porque tem uma chance de cura. Mas quando a gente precisa de uma avaliação multidisciplinar, né, com oncologista clínico, psicólogo, é impressionante como eles vão, mas doutor, volta. É isso aqui mesmo? Tem que fazer isso. É segurança que eles sentem. É o médico de base, né? Médico então, dele. isso é muito interessante. O homem ele tem muita dificuldade de ir no médico. Sim. Mas da feita que ele adere, o urologista deixa de ser o médico para ser o amigo e o confidente. Sim, eu acho que é isso. Então, vínculo, né? O vínculo ele é muito importante. E assim, eu acho que uma das coisas que também facilita melhores resultados é você desenvolver esse vínculo. Daí a importância de não ir só o cara já com 40 anos. Quanto mais cedo ele vai... Criar uma relação médico-paciente aquela desde história cedo. do médico de família, né? O médico de família, ele cuida do bebê ao vovô. Não é assim? Tá toda a vida. É claro que isso é uma utopia nos dias de hoje, um Sim, especialista ser o médico da família, mas é impressionante como você trata ele traz o filho, traz a sogra, traz o sogro. Por quê? Porque começou a confiar, esse vínculo de confiança é extremamente importante. E outra coisa, né, Fernando? Pensando, nós todos médicos, independente de ser especialistas, generalistas, médicos da família ou especialidades cirúrgicas ou clínicas, a gente tem muita responsabilidade da educação e saúde familiar. Então, muitas vezes, aquela informação que você passa da saúde do homem para a esposa, para a filha, para a mãe, ela multiplica aquela informação. Sim. É a mesma coisa o homem. Muitas vezes você tem a oportunidade de falar para ele qual é a situação,
E hoje não é incomum dele já trazer o filho, dele já trazer o neto, dele começar, dele servir como multiplicador E do no processo, círculo de entendeu? amigos ele já fala, referencia o médico dele, porque, olha, o médico é muito legal, eu vou lá, eu converso, ele me ajuda, eu acabo tendo uma relação com ele muito boa, e acaba que aquela pessoa literalmente se transforma num multiplicador e faz uma corrente do bem, que é uma corrente de cuidar da saúde geral, e que é muito importante. Que é isso que falta mais, né? É isso que falta. E dentro dessa área da oncologia, do foco maior que é a prevenção do câncer de próstata, né? Prevenção, rastreamento. Que sinais, assim, o paciente pode tomar como alerta para acelerar até essa busca no urologista? Então, vamos começar a reafirmar aqui. O câncer, em sua maioria, quase todos os tumores malignos do corpo, não dão sintomas. Então, na urologia não é diferente. Se você quer pegar ou diagnosticar um tumor no início, ele é assintomático. Sim. Por isso que a gente bate na tecla, né? e fala, meu amigo, faz o teu check-up. Perfeito. Porque se você esperar sintoma, doença avançada, não tem mais cura. Sim. Na maioria dos tumores, você não vai ter mais cura. Então, é muito importante entender que o câncer de próstata, o câncer renal, o câncer de testículo, o câncer de pênis é o único que dá um sinalzinho ainda. Ele mostra uma feridinha lá, ó, na ponta da glande, na haste da glande, aí não dói e vai desenvolvendo, né, Thiago? Aí faz igual um outro paciente que eu tive, ficou com vergonha da família, achou que era uma doença venérea, foi crescendo, quando foi ver, já tinha perdido metade do órgão, porque não foi buscar ajuda. Meu Deus. Olha a né? dimensão do nosso problema aqui no nosso estado, como no Brasil e às vezes no mundo. O homem, ele tem dificuldade de falar assim, é mais importante, em primeiro lugar, a minha saúde, depois a minha família e depois o trabalho. Ele coloca o trabalho na frente, aí alguns colocam a família depois e a saúde dele vai para baixo. Sim. Você conscientizar que sem saúde você não cuida da família, você não trabalha, senão ele não entende. Sim. Né? Então, por exemplo, o câncer de próstata, ele vai desenvolvendo lentamente, ele é um tumor indolente. Ele vai crescendo naquela glândula. O que é a próstata, né? É uma glândula que faz parte aí da produção do sêmen, né? E a uretra, por onde sai o xixi, passa no meio dela. É uma glândula pequena, parece uma nozes, né? E essa glândula, se for exclusivamente um tumor que vai desenvolvendo, ela fica tranquilona lá e esse tumor crescendo. Quando ele vai comprimir o canal da uretra, que começa a dar sintomas miccionais, a chance desse tumor já ter se espalhado, ter avançado localmente, ou ter mandado metástase, que é aquelas Que é muito comum, né? é muito grande. Muito comum. Então, esperar sangrar na urina para poder fazer um diagnóstico de câncer de próstata é uma besteira. Por quê? Porque vai sofrer e não vai curar. Né? Então, qual é o recado aqui? Check-up. Mas se tiver sintomas, que tipo de sintomas é importante acima dos 40 anos, acima dos 45 anos, muito comum na população entre 50 e 55 anos? O padrão miccional. Pensando em tumores urológicos, principalmente da próstata, se o paciente tiver o jato diminuído, né, se ele tiver dificuldade para esvaziar, então ele sente que a bexiga ainda ficou um pouco cheia, se ele começar a acordar à noite para urinar, se ele sentir que a urina já está com um odor fétido, causando ardência para urinar, infecção urinária no homem é diferente de infecção urinária na mulher. Sim. O homem não é para ter infecção urinária. Se ele Sim. está tendo infecção urinária, alguma coisa está de errado. Sim. Tem que ir atrás. E A uretra do homem é protegida, tem uma né? doença benigna que leva o homem com frequência ao nosso ambulatório, nosso consultório, achando que é câncer. que é a tal da hiperplasia prostática benigna. Prostática. Sim. Quando Que é acontece comum isso, no- nós vamos dar graças a Deus, porque ele começou Ele a ter veio. sintoma e não é câncer. Olha que legal. Só que pode ter um tumorzinho junto com HPV ali escondido, que se o urologista aí agora compete a nós, não se preocupar de afastar o câncer, ele perde a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce no paciente que tem HPV, mas está criando um tumorzinho ali nele. Então, Uma veja só, patologia não exclui a sintomas outra, né? miccionais, não exclui a outra. Sintomas miccionais, tem que se preocupar? Claro que tem. Mesmo que seja benigno, você pode perder os rins, sabia disso?
Olha lá. Porque se ele obstrui, Hidronefrose. ele vai ter uma síndrome, uma insuficiência renal, Sim. pós-renal. Aqui pra gente, o que é isso? Ele fecha o ralo do caninho lá, né? Mas ele continua E a produzindo bomba tá urina. ligada, que é o rim. O que vai acontecer? A aguinha volta e força o rim e começa a ter danos. Sim. Não é incomum no SUS e no nosso consultório privado a gente encontrar paciente em uso de sonda, porque ele foi na emergência, estava uma creatinina e uma ureia elevadíssima, ou seja, paciente com uma disfunção renal gravíssima, porque a próstata cresceu e comprimiu o canal. Uma doença que é fácil, tem cura, mas o paciente deixou e retardou esse diagnóstico. Sim. Muito. E com relação a essa polêmica, esse tabu do toque retal? Esse é uma coisa que a Não gente tem, só não, ouve, né? Olha, eu dei uma palestra, Thiago. Até eu mudou, coloquei, né? Mudou é, a forma eu dei uma de palestra falar. que assim, cara, o Thiago Vamos tem se talvez, atualizar, Thiago quero tem me a versão, eu atualizar queria que você também. falasse também, Thiago, mas É. eu fiz uma palestra que eu coloquei assim o título, Papo de Boteco, né? Por que papo de boteco, né? Porque o que você vai falar no boteco? Só O homem besteira. tá bebendo lá, ou ele vai falar, o homem, né? Tem que falar aqui, fala de mulherada, né? E fala de Conta, futebol. abre o jogo aqui pra nós. futebol. Abre o jogo pra nós. Ou é a agora. mulherada que a gente fala, ou é do futebol. Certo. E por que não aproveitar esse momento para falar da prevenção? Sim. É isso que eu estou conscientizando meus pacientes. Olha, não vai ridicularizar um exame, porque você pode estar prejudicando teu amigo, teu colega do Que lado. pode estar com Sim. câncer e não Que sabe. pode estar com câncer, fica com vergonha de todo mundo saber que procurou o urologista. Nossa, porque isso é um você evento, vai levar né? uma dedada, Isso né? vira um não sei o que e evento no tal. círculo de amigos. Exatamente. É impressionante. Imagine se isso é quebrado, se essa se desmistifica, né? Num papo de boteco, no jogo de futebol, em casa, você começa a falar, você sem ridicularizar um exame que é importante. A gente sabe que é um exame que não é tão sensível, não tão específico, mas quando é detectado um nódulo, isso já adianta para a gente, porque ao ter um nódulo, isso aqui, a suspeita é alta para ter um tumor. Primeira coisa que você pensa é um câncer, né? Exato. Acho que isso é muito importante, né? Hoje em dia, talvez a gente encontre até menos tabu em relação ao toque prostático, né, que a gente chama de exame digital do reto, do Exame, que digital do perfeito. reto. Mudou, né? Repete pra nós, É Thiago. exame digital do reto. Então, acho não que é fica mais menos... toque retal, eu acho que exame fica digital menos... do reto. Porque a ideia do toque retal, né, é que, de certa forma, alguns anos atrás, isso estaria muito relacionado com a escolha sexual do paciente. Então, a primeira coisa que ele tem que compreender é que ele é realmente um exame importante, né? Se você pensar na mulher, a mulher também passa por exames que são difíceis. Nossa. O exame especular, A vida o exame toda. ginecológico é um exame Sim. difícil e invasivo. Mas que com o passar dos anos e das gerações, foi compreendido que aquilo é importante para o seu cuidado com a Ninguém saúde. faz que ela piada nem porque a faz mulher piada vai em no relação a ginecologista. isso, né? Sim. Hoje em dia, cada vez menos, né? O homem ele está bem preocupado com a saúde dele de uma forma em geral. Ele é importante, ele ainda faz parte do rastreamento em todas as sociedades. A gente hoje tem, sim, exames que avaliam riscos de forma diferenciada. E quais são esses homens que têm maior risco, né? São os homens que têm idade acima de 50 anos de idade, aquele paciente que é da etnia negra, aquele paciente que tem história familiar de câncer de próstata, o pai ou o irmão com câncer de próstata, por exemplo, e também pacientes obesos têm uma chance maior de desenvolver câncer de próstata. E aí os sedentários, os fumantes, aí entra todos os fatores das vocês outras vão ajudando patologias. todo o processo, né? Lembrando que o cuidado com a sua saúde, o homem que ele trata da sua saúde em geral, ele procura o médico também. Sim. Ele tem um hábito saudável, ele procura também para poder fazer todo esse acompanhamento. E junto com o exame digital do reto, é importante fazer a coleta de um outro exame, que é o PSA, Sim. que é um antígeno prostático específico, é um exame laboratorial, feito no sangue, que ele auxilia esse rastreamento. E que já é bem difundido. A E que é bem população em difundido, geral eu ia conhece falar o PSA, né? Perfeito. E assim, o que é importante lembrar, que tem que ficar claro para todo mundo que está ouvindo a gente, é que o fato de ter o PSA alto não é sinônimo de câncer. Não é patognomônico, Exato, não é aquela ele é coisa... só um rastreamento. Outras situações podem levar o PSA dele. Então, se o cara tem essa hiperplasia prostática, que é comum em todo homem acima de 50 anos ter esses sintomas, ele pode ter uma certa elevação do PSA. Se ele faz atividade física, como, por exemplo, ciclismo, equitação, Sim. anda de cavalo, o cara é motoboy, ele pode ter um PSA um pouco mais elevado. E daí a importância dele ir no especialista para fazer a interpretação desse exame e até checar se essa coleta foi feita de forma adequada, fazer o exame digital do reto, né? para ver se tem um nódulo ou não, que isso facilita. Muitas vezes precisa de um exame um pouco mais específico,
que é a ressonância nuclear magnética multiparamétrica, que aumenta a precisão do diagnóstico, evita biópsias, porque o exame que vai fazer o diagnóstico é a biópsia em si, que vai coletar um pedacinho da próstata para poder mandar e checar se tem o câncer ou não. Mas o importante é isso. Mas eu vejo hoje, não sei se o Fernando concorda comigo, cada vez mais o homem já vai com menos preconceito em relação ao exame digital do reto. Talvez ele vá com mais medo de ter a doença em si do que aquele tabu sexual que ele tinha antigamente. Que bom, né? Eu já tive recusas, né, do paciente falar assim, doutor, ele chega e fala assim, doutor, eu quero que você peça esses exames e isso aqui, mais nada. Aí eu falei Como assim, assim? peraí, vamos conversar melhor. Não, doutor, só isso. Eu falei, então tá bom. Né? Porque isso é importante, Thiago, a gente trazer também que investigar um câncer de próstata é consensual. Né? Não é o médico que vai determinar isso, é o paciente e o médico. Doutor, eu quero ser investigado por um tumor na minha próstata. Eu não posso obrigá-lo a fazer isso. Então, até porque fazer uma biópsia de próstata e ela vir negativa pode levar um paciente para UTI. Sim. Tá? O paciente infectar após uma biópsia de próstata transretal, por exemplo, e ele for diabético, isso pode acelerar uma sepse grave e ele vai parar e às vezes até óbito. Não é muito comum, mas acontece do paciente ter infecção após uma biópsia. Então, eu falar que ele tem que fazer uma biópsia sem eu ter um consenso, olha qual é o nível da complicação que vai ser. Então, você investigar tem que ter critérios. E aí o Thiago falou aqui uns critérios, que são os fatores de risco. Mas como é que funciona isso? Resumindo para quem está assistindo a gente. Se você tem 45 anos e é descendente afro-americano, tem história familiar mais próxima, pai, avô, irmão, que teve câncer de próstata, então fique atento que aumenta esse risco. Então, com 45 anos, vale a pena você fazer a investigação. Seja ela o toque, seja ela o laboratório, seja ela a anamnese, seja ela a ressonância e outros que existem também de exames. Quem vai falar o que tem que fazer? Os seus médicos especialistas. E se você não está nessa população de risco, você faz parte do restante da população, com 50 anos já começa a ter essa prevenção. 50, 55 anos, vale a pena você fazer o check-up para o câncer, a triagem para o câncer de próstata. Aí você falou em tabagismo, falou em obesidade, sedentarismo. Na verdade, o tabagismo, por exemplo, ele aumenta a agressividade do tumor. Tá? Não que ele vai aumentar a frequência do aparecimento da incidência, mas ele vai aumentar a agressividade. Quem fuma tende a ter tumores mais agressivos. E não é só no câncer de próstata. Né? A gente sabe que o tabagismo ele é uma droga, infelizmente, câncer, que traz muitos danos para a gente. Então, é isso que tem que ser colocado à população. Vem cá, você quer investigar o câncer de próstata? Você está na faixa etária que é permissível para isso? Porque antes dos 40 anos, se você fizer isso, você pode criar um problema psicológico no paciente tão grande. Imagine que eu vou investigar um paciente com 35 anos de um câncer de próstata. Aí o PSA dele não coletou direito, anda de moto, faz bicicleta e vê lá um PSA alterado. Pronto. Doutor, estou com câncer de próstata. Calma. Ele vai querer todo ano. Calma. Também. Não, doutor, eu quero fazer isso. Ou pode até pedir pela biópsia, né? E é capaz de fazer a biópsia. Sim. Imagine ir fazer uma biópsia no paciente que não tem indicação. Sim. Agora, não, doutor, eu tenho 35 anos, mas meu avô morreu de câncer de próstata. Paterno, materno, meu pai, igual aconteceu comigo. Um paciente menor de 40 anos, com uma história familiar extremamente carregada da genética. Não deu outra. Ele estava com câncer de próstata. Mas isso é exceção. Sim. Por isso que tem que, antes de qualquer decisão, tem que procurar o especialista para poder, juntos, pensar e fazer um raciocínio diagnóstico. E registrar, né, gente? Registrar. E acho que entra a importância do prontuário médico, né? Ter esse momento, essa relação médico-paciente ali no consultório e registrar no prontuário, né? O aceite ou a recusa do paciente, que é um direito dele, né? Desde que ele tenha sido esclarecido, ou se for fazer um procedimento invasivo, já fornecer o termo de consentimento livre, esclarecido pelo profissional especialista mesmo, né? Para que o paciente tenha ali todas as informações que ele precisa, como você falou. Todo procedimento tem
risco de Sim. complicação, E o que é inerente da habilidade de quem está Não, o fazendo. urologista ele tem o né? apoio da Sociedade Brasileira de Urologia que dá todos os consensos. Os termos de os consentimento termos já elaborados. já elaborados. Só Perfeito. basta o urologista baixar. Baixar. Tem que ser sócio? Não precisa não, né? Tem que ser sócio. Tem que ser Eu sócio. já vou dar um spoiler Tem aqui que que a gente está pagar, né? revendo, não. A gente está revendo agora todos os termos de consentimento pela Sociedade Brasileira de Urologia, inclusive é do nosso foco lá, então deve estar sendo lançado todos agora. Olha, Perfeito. que Mês de novembro maravilha. agora no Congresso Brasileiro de Urologia, né? E acho que é importante também ressaltar, Iana, que diferente da mãe, que ela sabe muito bem como é a saúde dela, ela sabe inclusive dizer quando ela menstruou, quando a irmã Sim. menstruou. Muitas vezes a gente usa o prontuário para definir, por exemplo, se o pai foi operado de próstata, mas era hiperplasia prostática, era câncer de próstata. Então é muito importante essa ressalva de que as informações coletadas, inclusive dos familiares, num prontuário muito bem escrito, muito bem feito, ele auxilia muito também na avaliação de risco desse paciente. Com Sim. certeza. Que muitas vezes ele não tem nem essa informação Os de cara, antecedentes entendeu? mórbidos pessoais e familiares Com que fazem certeza. parte de uma boa Com certeza. anamnese Exato. clínica. A gente fala que a gente roda aqui no podcast, em todas as nossas entrevistas, roda e não tem jeito. A semiologia médica, a anamnese médica é o que Nunca vai comanda ser- tudo. Não, É, vai É, fundamental, é fundamental, é imperativo. A gente o médico precisa dar importância a uma boa anamnese Quando o médica. paciente entra na sala, você já começa a fazer o diagnóstico nele. Perfeito. Exatamente. Você vê o Desde jeito, a jeito que ele marcha, anda, como que ele ele te olha, anda, posição a da pele coluna dele, dele, como tudo. ele tá, Se ele senta ou Se ele não. se ele senta ou senta ou não. não. Exatamente. Exato. Não, doutor, eu não vou sentar, não. Aí tu já pensa, pô, tá com uma hemorroida descompensada, né? Só pode, né? Ou seja, o paciente, às vezes, ele pode uma até pensar torção de diferente. testículo. Mas o bom médico, ele já faz a anamnese olhando Olhando para o pro paciente. na hora que paciente. ele... E uma outra coisa que é importante, Fernando, estava até comentando com os alunos, é importante essa anamnese não só ser realizada de forma adequada na primeira vez, mas ela muitas vezes ela tem que ser repetida com a mesma propriedade nas outras consultas. Tem Sim. coisas, principalmente na parte Sim. sexual, que o homem não nos Não fala na primeira consulta. claro. Ou até mente na primeira Sim. consulta. Sim. E aí, no decorrer do tempo, ele vai criando aquela afinidade por você e ele vai te contando cada vez uma história Com muito maior que certeza. ou ele tinha vergonha de falar ou ele nem tinha percebido dentro do processo. Que Então, também é muito comum, né? Exato. Então, é muito importante isso. Eu investir nessa anamnese não só na primeira consulta, mas no decorrer de toda a história de acompanhamento clínico desse paciente. Sim. Né? Não pensar só no segmento. Muito embora o cara goste de pedir só o exame e resolver logo a vida dele. Mas não é muito bem assim. Não é. E nós falamos muito do PSA, né? Tá muito divulgado, isso é ótimo. Mas quando o PSA está baixo, o que leva muitos pacientes, quer dizer, perdão, que leva uma parcela dos pacientes com câncer de próstata a chegar no nosso consultório com ele avançado, o tumor avançado, é achar que o PSA, ou achou que o PSA baixo, ele estava isento de ter a doença. Sim. E aí que entra novamente o bom velho exame digital Do reto. do reto, né? Exato. Falei agora correto, né? Mas é porque eu fui criado de um jeito para você tirar essa cultura de Sim, claro. sim, É sim. por isso que nós estamos aqui. Exatamente. Até nós mesmos estamos nos Exatamente. policiando, Então, né? aproximadamente 20% das vezes você tem um PSA normal e um toque alterado. Sabe por quê? Quando você tem um tumor extremamente agressivo na próstata, aquelas células que replicam demais, elas necrosam o núcleo dela e você não tem um aumento do PSA tão grande. Sim. E aí a gente acha que aquele PSA baixo significa que está bem. Tá tudo bem. Esses dias eu fiz o diagnóstico de um paciente, um PSA de 2. Geralmente o meu limite é 3 para falar assim, não, aqui eu tenho que fazer uma investigação pesada. Aí ele estava com PSA de 2, eu fui fazer o toque, estava lá a próstata endurecida. Eu falei, quando a gente tem um PSA baixo, com um tumor de próstata na suspeita, pode ter certeza, ele é muito agressivo. Muito agressivo. Né? Então, foi exatamente isso. Fez a ressonância veio mostrando invasão das vesículas, veio mostrando extensão extraprostática, já saindo ali da cápsula prostática, e aí você vai falar assim, poxa, aonde foi a falha? Né? A falha foi do médico urologista ou a falha foi do paciente que não procurava ajuda porque ficava só no PSA, achando que o PSA era a única solução para ele. E, na verdade, não é bem assim. Então, a resposta para o toque, o exame digital do reto é substituível pelo PSA?
Não, na realidade ele é complementar. Complementar. Lembrando que a gente discute muito sobre Os pacientes PSA. perguntam muito. Sim. Preciso mesmo fazer? Basta fazer o de sangue? Mas tem Isso é paciente muito que comum não mesmo. precisa fazer o toque. Se pegar um Exato. PSA extremamente baixo, aquele com certeza, mesmo que eu faça um toque, eu não vou encontrar nada. Porque se o tumor está tão pequeno, não adianta fazer o toque, você não vai palpar nada. O que você tem que fazer? Exame periódico, fazer a curva. Exame Sim. seriado. Você Seriado, precisa fazer a exato. curva. Acompanhamento, né? Exato. Isso. Lembrando que também hoje a gente não tem só o PSA como marcador, a gente tem outros marcadores, o PSA3, o K4 Score, o FI, que também são outros marcadores utilizados para câncer de próstata. Acho que a grande mensagem é essa. Não tem nenhum exame que me diga que eu estou com câncer ou não. É justamente a avaliação que é feita pelo médico, com a história clínica, o exame físico que inclui o exame digital do reto e a interpretação desses exames que faz com que a gente consiga ter uma ideia do risco e, consequentemente, solicitar a biópsia quando realmente adequada. E Porque isso é sempre, importante, né? e sempre tendo a consciência para os médicos recém-formados, para os médicos que estão entrando na residência de urologia, para os médicos que vão começar a Isso é clinicar, bacana. que exame é complementar. Exato. Exame não é o exame que vai nortear a sua consulta. É a boa e velha anamnese, o exame físico, que o toque digital faz parte do exame físico quando indicado pela urologia, e o exame de imagem, o exame de sangue, ele é complementar a tudo aquilo que um bom urologista criou na mente com aquele leque de opções, como diz nossa querida doutora Elza Rezende, com o leque vai afunilando até chegar numa hipótese diagnóstica. E é complemento, não vai direcionar para fazer exame. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu tive contato, né, com alunos lá da Unifap, o professor Tiago, já macaco velho nessa área de professor, né? Mas é impressionante, porque eu lembro da minha urologia, eu lembro da minha faculdade de medicina, a UNB é um espetáculo de universidade, porém, em algumas especialidades como a urologia, não é tão fácil você sair formado, sabendo fazer clinicando com um pouquinho do que os urologistas faziam, porque não é isso do dia a dia do interno, do estudante. Sim. Então, é necessário o professor, o staff, o plantonista, ensinar aqueles que estão formando e entenderem que, ao fazer uma consulta médica, porque quando forma, eles vão trabalhar onde? É na UPA, é na UBS, é onde dá o primeiro emprego. Tem que saber fazer o atendimento adequado inicial do paciente urológico. E se ele não sabe o que é uma hiperplasia prostática, que ele é um câncer de próstata, que ele precisa fazer o mínimo, que seria um ultrassom de abdômen total, para ver o rim se tem alguma massa ou não tem, suspeitar que naquela idade precisa disso, daquilo, paciente tabagista. Olha, paciente tabagista, mas a senhora está indo várias vezes à noite no banheiro urinar? Ah, isso é infecção, antibiótico. Peraí, gente. Você pode estar diante de um tumor de bexiga extremamente agressivo e avançado, levando essa senhora várias vezes à UPA, várias vezes usando antibiótico, como eu já peguei vários casos assim, Thiago, e era um tumor de bexiga. Sim. Ninguém teve a coragem de falar assim, não, vamos fazer uma ultrassom aqui. Uma ultrassom, né? Se Mas você está recorrente. naquela correria, antibiótico. Não, isso é infecção, olha aí, pióstro, antibiótico. Contaminação, antibiótico. Fernando, isso aí é muito importante. A gente tem hoje estudos que mostram que só 17% dos cursos de medicina no Brasil eles orientam a prática de cuidados urológicos, e nos Estados Unidos ainda é pior, só 8% tem isso diretamente. Isso não é um problema nosso. Eu quero elogiar, então, a UFPA. Sozinho, né, não, a UFPA é maravilhosa. Exame digital do reto, eu fiz incontáveis. Parabéns. Como interna de medicina. Exato. Federal do Pará. Federal do Pará, e o meu internato foi no Barros Barreto, então, Belém. Fernando, se eu fiz urologia, foi porque eu tive professores de urologia que me eram modelos, entendeu? Eu até faço questão de citar aqui. Quase segui a urologia. Exato, que era o professor Roberto Cepeda, hoje falecido. Cepeda. Foi meu professor eu fiz estadual do Pará. Eu fiz a Universidade Estadual também. Os professores eram praticamente era uma referência. Referência pra gente. O professor Júlio Bernardi, foram os meus dois professores. E se hoje eu faço urologia, até quero deixar essa oportunidade aqui para deixar um abraço gravado, que eles foram fundamentais para minha escolha como profissional. Também. Mas você está nos 17%. E assim, eu também tive uma boa formação, mas eu era viesado, né? Eu queria urologia desde o 4º ano. Então, assim, não é para quem quer urologia, é para quem vai ser o médico de outra especialidade. O generalista precisa saber pedir os primeiros exames e referenciar.
Tem que saber fazer isso. Eu acho que assim, né? A gente já está completou uma hora de programa e eu acho que esse foi a mensagem que mais ficou na nossa conversa de hoje, da importância do paciente, do homem, aprender a cuidar da sua saúde como um todo, da importância dele entender que ele não vai lá para fazer um toque, que ele não vai lá para fazer, para falar só, que não é só o câncer de próstata, que é uma função da área da urologia, não, a urologia trata de inúmeras situações. Então, acho que essas campanhas que a gente tem do Novembro Azul, que trata sobre o câncer de próstata, nossas oportunidades de conversa sobre a importância da urologia na vida masculina, que são ferramentas para poder o homem entender que eu também preciso me cuidar, porque eu tenho direito a uma qualidade de vida e eu tenho direito a ver minha família, acompanhar minha família, meus filhos crescerem, meus netos nascerem, para poder ter uma boa assistência a todos, dar assistência à minha família. Então, acho muito importante a gente ter essa conversa e divulgar a necessidade do homem ir ao urologista. Ele não tem que ir no cardiologista. Acho que ele vai muito no cardiologista, mas ele precisa começar a entender que, desde cedo, né, as mães ensinarem os filhos a irem ao urologista, as campanhas que a gente tem. Eu acho que essa é a mensagem mais importante. E o que vocês queriam acrescentar sobre isso? A população, para quem está nos ouvindo. Então, eu queria deixar também uma mensagem para os colegas médicos, né, principalmente que atendem em emergência. É muito importante para nós, urologistas, receber o paciente já feito um mínimo de raciocínio, né? Então, assim, é muito comum o paciente chegar com sintomas de infecção urinária na emergência e a gente pegar o paciente com 2, 3 antibióticos sem nenhuma cultura de urina, né? Então, assim, emergência não é para fazer cultura, mas é para solicitar. Sim. Então, você vai passar um antibiótico, solicita urocultura para aquele paciente. Você sabe que aquele paciente já é recidivante, está tendo várias infecções, aquela mulher já está, doutor, terceira, quarta, quinta vez que eu estou vindo aqui esse ano. Então, peça uma cultura para a gente entender e não crie mais resistência para as bactérias e nos ajude. Não só fazer isso, como encaminhe, oriente ela a procurar um urologista. Você vai para o urologista amanhã, você vai atrás de um urologista amanhã, porque senão vai ficar aquele paciente de pronto-socorro. E a gente, se for fazer um levantamento, tem certeza que se a gente fizesse as coisas certinhas, o pronto-socorro não estaria tão cheio nos lugares, né? Porque saberia indicar e ia conscientizar a população. Então, o recado que eu deixo final seria assim: homens e mulheres, o urologista, ele está de portas abertas para vocês, não tem idade, tá? Você pode procurar, seja o bebê que nasceu, você está com dúvida se ele está com o testículo ali na bolsa escrotal ou não, seja o adolescente que vai iniciar uma atividade sexual, vá para a gente poder orientar quais são os tipos de doenças. Às vezes os pais não conversam a respeito disso, mas o urologista vai conversar, né? Seja a mulher que sofre de cálculos renais, que tem dores lombares, que acha que é coluna, que não é, vá procurar, mas não espere os sintomas. Mesmo que você não tenha nenhum sintomas, vale a pena fazer um check-up com o urologista, não importa a sua idade. Bem, eu acho que a mensagem para mim ela tem que ser bem simples, porque se você disser muito elaborado, o homem ele não grava. Oh. É verdade, é verdade. Assumindo minha culpa, né? Assumindo meu. Então, assim, cuidar da saúde, ela é um ato não só de amor próprio e de amor à sua família, especificamente, exato. Aquele homem que ele se cuida, ele vive mais e ele vive melhor. Então, a gente tem que lembrar que o Novembro Azul ele é um grande lembrete para a gente, mas ele precisa dar prioridade para a vida dele o ano inteiro. O ano inteiro. Exato. Então, acho que 3 coisas são muito importantes, né? Ele tem que ir ao médico, ele tem que fazer os exames dele, e ele tem que vencer os tabus dele para poder ele ter uma saúde, de uma certa forma, adequada para ele e para a família dele. Então, acho que é isso. Acho que investir nisso, a gente previne doenças, salva vidas e ganha mais tempo com quem a gente realmente tem que ter na vida, que é a nossa família, nossos filhos. E, Thiago, só um minutinho, mas eu uso dessa expressão para meus pacientes. Eu falo para eles, você sabe quem que se ferra mais? É o homem que trabalha mais ou o homem que trabalha menos? Aí a gente usa umas expressões lá entre eu e ele lá e tal, mas é impressionante. O cara que é trabalhador, 7 a 7, 24 horas trabalhando, é o cara que vai ter mais um câncer avançado, é o cara que vai estar assim. Por quê? Porque ele não tem tempo para cuidar da saúde. O trabalho é em primeiro lugar.
e aí chega com a gente já com uma doença avançada. Sim. Então fica o recado, não adianta trabalhar muito se você não cuida da saúde. Cuide da saúde e trabalhe de maneira adequada. Perfeito. Chegamos ao fim, Nossa, não deu nem gente, vontade de não terminar, dá nem vontade de né? terminar. A conversa estava tão gostosa, como eu falei, é um bate-papo mesmo. É. E que assim, foi extremamente agradável, porque é tão bom a gente ouvir, fazer um serviço de utilidade pública. O que vocês fizeram aqui foi um serviço de utilidade pública. Nós do Medcast, nós do Conselho Regional de Medicina, estamos super gratos, obrigados e felizes com a conversa que a gente teve hoje. Parabéns, viu? Mas já éramos fãs, já conhecia há muito Sim. tempo, somos amigos, mais ainda agora. Eu acho, Luciana, que a gente tem que ressaltar esse papel do Conselho Regional de Medicina como educador do processo. Né? Muitas vezes sim. o colega médico, ele taxa o conselho como Punitivo. Na realidade, o conselho é para isso, é para aconselhar, para educar, para discutir, entendeu? Então, acho que essa visão, dessa aproximação que vocês, na gestão de vocês, traz o conselho da população médica de uma forma geral e também da população da sociedade civil de uma forma geral, é um serviço que ele é muito importante e ressalta para a sociedade essa faceta do conselho como educador. Né? Sim, que a gente Como aquele quer que aconselha. Isso. A gente quer prevenir, igual o câncer, né? Exato. A gente não quer chegar e julgar um colega. Não, né? de Ou jeito ter uma nenhum. vida perdida de um paciente. A E gente ninguém quer tá vendo prevenir. o horário, né? Ninguém olhou pro relógio, a conversa foi tão boa que Isso. a O gente não celular tá olhou. até desligado. Não, é assim, chamar a atenção pelo que o Thiago falou, vocês estão de parabéns, porque vocês deixam de estar com a família, tudo para poder conscientizar a população para que eles tenham saúde. Sim. Isso é extremamente louvável, vocês estão de parabéns. Obrigada, meninas. Bom, Vamos encerrar. Vamos encerrar. E esse foi o 5º episódio do podcast Medcast CRM Amapá. E a gente espera encontrar vocês no próximo. Mandem sugestões, mandem opiniões, nome de colegas que vocês queiram que sejam entrevistados, para nos ajudar a fazer o programa. Até a próxima.